Olá, Mercado Ético hoje conversa com o Dr. João Augusto Figueiró, médico do Hospital das Clínicas, tem formação em psiquiatria e de maneira muito especial em psicoterapia, escritor e fundador do Instituto 0 a 6, uma ONG, que eu já quero recomendar que você entre no site do Instituto, que é o www.0a6.org. É uma ONG da maior importância que cuida de maneira muito particular dos processos educacionais, dos processos culturais e da disseminação dos valores que podem nos fazer, desde a pré-concepção até os 6 anos, construir um ser, uma personalidade, um destino não violento, mas feliz. Doutor Figueiró, vou te chamar de Figueiró, meu querido amigo. Que prazer te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender como é que você, com toda a sua formação em psiquiatria, em psicoterapia, você já foi o psicoterapeuta de muita gente grande, em todos os sentidos de gente grande. De repente você falou assim, olha, deu. Como você se formou no Rio Grande do Sul, é assim, deu para ti, não é assim? Eu quero cuidar desse ser antes dele chegar nesse ponto de dor ou de problema. Você está completamente certa, Cristina. Na minha prática profissional, eu percebi, primeiro, que nós não tratamos, apesar da pessoa que está lá me procurando ser um adulto, nós não tratamos de adulto, nós tratamos de problemas, nós tratamos de crianças que estão incluídas dentro desses adultos. E eu faço uma brincadeira assim com aquela frase de não confie em ninguém mais de 30. Né? Do ponto de vista individual, é possível você fazer mudanças numa pessoa, obviamente depois de 30 ou depois de 6 anos. Do ponto de vista coletivo, o preço, o desgaste, o esforço para fazer isso é enorme e frequentemente inútil do ponto de vista coletivo. Existem estudos mostrando o custo financeiro disso. Quando você investe $1 na primeira infância, você economiza $7 em sistema prisional e sistema judiciário. Que incrível. Então, assim, quando se pensa em termos coletivos, em termos econômicos, para uma nação, nós temos que investir no início da vida de uma pessoa. É aquilo que qualquer agricultor sabe, né? Quando você planta uma sementinha, primeiro tem que colocá-la num lugar fértil, né? Não adianta você jogar semente na pedra porque não vai evoluir. Então, um lugar fértil, adequado e cuidar bastante deste período inicial da vida das pessoas. Na verdade, eu acredito que, se não todos, porque infelizmente não são todos os pais, mas eu acredito que a grande maioria dos pais, quando tem um filho, tem o desejo de cuidar dessa semente. Ter o desejo não significa saber cuidar, porque a gente traz todos os erros ancestrais, quer dizer, o que os nossos tataravós fizeram com os bisavós, que depois fizeram os nossos avós com os nossos pais, e depois os nossos pais cometeram muitos erros conosco, com todo o amor, com todo o desejo de acertar, e isso vai passando em cadeia. Eu sempre comentei isso muito com os meus filhos. Eu sempre disse, olha filhos, que coisa triste a gente não ter um curso para ser pai, para ser mãe. Quer dizer, a gente comete os erros, depois cai a ficha, aí você fala, meu Deus do céu, eu não precisava ter falado assim. Quer dizer, eu não precisava ter interpretado assim. E muito menos ainda, eu não preciso me relacionar assim. No entanto, o nosso pai e nossa mãe também fizeram assim ou assado. E a gente fica horrorizado, porque hoje você estuda para tudo, né? Você não pode abrir o computador sem fazer um curso de informática. Mas você pode pôr um ser humano no mundo, né, sem ter a menor ideia do que signifique isso. Como é que a gente pode romper esse padrão tão ancestral e ao mesmo tempo tão perverso? Você tem razão também. A transmissão transgeracional dos padrões afetivos, emocionais, cognitivos de uma pessoa, ele se dá de forma inconsciente, involuntária, né? Nós transmitimos aquilo que recebemos. Então, é fundamental
que essa transmissão no início da vida, que é quando se constitui, né, até neurologicamente, do ponto de vista físico, se sabe hoje que 80% do cérebro que nós adultos temos se formou nos 2 primeiros anos de vida. Então, é neste período que a circuitaria está se formando que nós precisamos transmitir a esta criança informações relativas a alguns valores que são fundamentais para uma cultura de paz, para uma vida civilizada, para a cidadania. Nós temos aí cerca de 9 a 10 mil anos de cultura de guerra. Isso não significa que estejamos em guerra, mas os valores subjacentes à cultura, desde que o homem descobriu a agricultura e se fixou no solo, né, e começou a sensação de posse, de propriedade, de rivalidade, de competição, de exclusão, de marginalização territorial das pessoas. Então nós temos um longo percurso dentro de uma cultura que é a cultura de guerra. E essa passagem... Essa cultura, ela está fortemente presente, por exemplo, no vocabulário do mundo corporativo. Exatamente. Né, parte importante de onde nós chegamos na humanidade, no aspecto negativo, porque nós também temos muitas coisas positivas que a humanidade conquistou, mas uma parte significativa de coisas negativas ocorreram promovidas pelo ambiente corporativo e pela mídia, pela propaganda, né? Houve uma mudança cultural muito importante. E eu acredito que uma parte importante também da revolução de alterar isso para uma cultura mais razoável, mais adequada, também esteja dentro, em parte, uma parte importante dentro do ambiente corporativo. Eu acho que dúvida. essas mudanças ocorrerão, né? Inevitavelmente elas ocorrerão. No curto prazo. No curto prazo, né? Nós não podemos pensar em continuar nas mesmas diretrizes que nós estamos continuando por mais do que 50 anos para frente, né? Eu acho que nesse próximo ano, de hoje até o dia 31 de dezembro, ou até 2009, início do ano, nós vamos estar num outro planeta do ponto de vista dessas estruturas. Há uma consciência hoje que é inviável continuar os mesmos processos. O planeta não está aguentando mais. E o ser humano também, dentro do mundo corporativo, não está aguentando mais. É claro que nós vamos ter... O sistema econômico está colapsado, então é claro que nós vamos ter uma mudança, eu acredito, no curto prazo. E vai ser uma boa mudança, não é, Figueiredo? Acredito que sim. Eu também acredito. Existem alguns cenários aí previstos para o futuro, né? Um deles é que exista uma mudança radical, uma revolução não belicosa, né? Uma revolução por consciências, né? Eu acho que ela já vem acontecendo. Vem acontecendo. Você falou do papel da mídia, por exemplo, quer dizer, nós estamos aqui justamente para abrir a possibilidade de cumprir esse papel. Exatamente. Quer dizer, de que a mídia não seja só bomba, frivolidade e outras coisas que começam com B. Para que a mídia seja também um aliado na expansão da consciência, na expansão da potencialidade de cada um de nós. Você falou agora, Figueiredo, que o ambiente corporativo é um dos responsáveis por esse status quo, né? Por esse estado de coisas a que chegou a humanidade, o planeta, a própria situação emocional, psíquica do ser humano e assim por diante. Mas aí vem até aquela eterna pergunta, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nós vamos voltar já já com a resposta do Dr. João Augusto Figueiredo. Figueiredo, eu perguntei o que veio primeiro. Se veio primeiro um ser humano que vem de certa maneira, se autodepreciando, se submetendo a valores e a imposições que não correspondem aos seus desejos mais profundos, à sua natureza mais bela. Se é este ser humano que veio no processo de uma certa autodegradação e de uma falta de autoapreciação, gerando estruturas
como a corporativa, como a política, como a social, né? Onde o Brasil só perde, por exemplo, para a Serra da Leoa, né? Em termos de concentração de renda. Quer dizer, se essa nossa autoagressão gerou estruturas cruéis, perversas, ou se essas estruturas foram se insinuando de alguma forma com a colaboração um pouquinho da gente, mas um pouquinho de outros desejos, e chegamos onde chegamos. Eu não consigo me filiar a essa corrente da satanização da mídia, da empresa, do sistema político e tal. Eu acho que nós somos, né, a humanidade como um todo, ela é isso, em parte. Eu sou parte da mídia, sou parte constitutiva, né? Na medida em que eu participo, assisto, enfim. São processos circulares. Eles não têm começo, nem meio, nem fim. Eles vão num processo de circulação. Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, psicanalítico, o Freud descobriu, né, que o homem era capaz de atacar a si mesmo. E nós somos capazes de atacar a nossa própria espécie. Né? Então vem aquela coisa latina do homine, lupus homini, né? O homem é o lobo do homem. Agora, sem dúvida nenhuma, quando iniciou a era industrial, né, nós temos aí mais ou menos 200 anos, houve uma mudança importante na forma de trabalho, nas relações entre as pessoas. E pensando lá no Ford, né, que foi dos ícones aí da industrialização, começou a se introduzir na mente das pessoas que o ter é algo muito mais importante do que o ser. Né? A imagem é mais importante do que a essência das pessoas. É aí que eu acredito que não só a mídia, evidentemente, teve e continua tendo um papel preponderante, né? Na alucinação desse processo, que é um processo voraz, né? Mas também nós perdemos o senso de o que é estar conectado conosco. Exatamente. O homem passou a se alienar de si mesmo, né, e se ligar aos objetos, aos fetiches, né, que são esses objetos que a mídia divulga. Se nós pensarmos no capitalismo, do ponto de vista do capitalismo produtivista, né, da produção, o outro lado disso é o capitalismo do consumo, a necessidade de consumir. Para que esta roda se mantenha funcionando, é necessário que você, de algum modo, induza as pessoas a adquirir de um modo, vamos dizer assim, bastante temporário os objetos que são produzidos. E a nossa cultura hoje ela está mergulhada na questão da imagem. Né? Então é uma cultura imagética que, se você não detém esses objetos que são valorizados... Né, as traquitanas todas... você é um ser que não tem valor. Né? Você vê, por exemplo, até a questão da aposentadoria. Né? Quando a pessoa adoece, a aposentadoria é por invalidez. Sem válidos valor. O indivíduo, quando ele não produz, ele se torna, na nossa cultura, sem valor. É uma coisa dramática para as pessoas isso. É dramático. Mas no momento em que a nossa própria mãe, terra, Gaia, esse ser vivo, tão generoso, que supriu todos nós, quer dizer, com isso que está aqui onde eu estou sentada, com essa roupa que eu estou vestindo, não é, com o batom que está nos meus lábios, com a sua roupa, seu sapato, com as câmeras que nesse momento estão nos filmando. Quer dizer, essa mãe, ela está num estado de grande esgotamento. A mamãe está doente, a mamãe está de cama. Então eu não posso, mesmo que eu queira continuar dizendo assim, mamãe eu quero, não é assim? Então é assim, não tem mais isso, mamãe está de cama, mamãe está sangrando, mamãe não tem mais aquele cofre cheio de coisas jorrando, porque a gente foi lá e pegou tudo que mamãe tem. Então, neste momento, quando falta esta exuberância da própria mãe, quando a mãe começa a mostrar sinais de agonia, neste momento, em geral, costuma cair a ficha dos filhos também. Ou porque eu olho para minha mãe
e vejo o que está acontecendo, então eu sou tomado de um sentimento de que o ser, aquele ser, o meu ser, é tudo que tem valor na vida, ou porque, como mamãe não tem mais, eu também não posso mais chorar e espernear, porque não tem de onde tirar mais. Já exauri os cofres de mamãe. Então, diante disto, que muita gente considera catastrófico, eu já tenho uma visão completamente otimista. Eu acho que é este fenômeno, né, da exaustão que leva todos nós a voltarmos a nos colarmos com nós mesmos, conosco. Exatamente. Porque eu não posso mais contar com tanta traquitana. Essa questão da Gaia, né, faz parte da mitologia, a crença, vamos dizer assim, comparar o planeta a uma deusa da fertilidade, que você infinitamente poderia extrair. Historicamente, dizem os historiadores que na época de Cristo nós éramos 10 milhões de habitantes no planeta. Em 1800, 1 bilhão. E se você contar, são em torno de 70, 80 gerações. Né? São poucas pessoas para trás. Hoje, nós estamos em torno de 6 bilhões e meio. E a perspectiva, em 2020, de estarmos lá por 20, 22, 25 bilhões de habitantes. Então, isso é um vírus. Né? A gente pode ver a humanidade como um vírus que está depletando um organismo que é finito, absolutamente finito. Então, é óbvio que esse trajeto ele é insustentável, insuportável do ponto de vista planetário. Você que está, nesse momento, nos assistindo, você acredita, de fato, que dentro de 20 anos nós vamos chegar a 20 e poucos bilhões? Porque hoje existe toda uma polêmica em relação a isso. Quer dizer, dado o fato de que os poucos milhões que detêm todos os trilhões de posses e poderes e dinheiros estarem completamente alheios a todos esses outros bilhões de irmãos, provavelmente poucos sobreviverão. Até já. Figueiró, eu queria que você contasse um pouco para nós o que é o Instituto 0 a 6. E o que tem a ver um médico, né, com essa questão da cultura de paz, enfim. No Brasil, a violência assumiu dimensões epidêmicas. Ela é hoje a primeira, segunda ou terceira causa de morte, em diferentes faixas etárias, cor, nível socioeconômico. E no ambiente da saúde, é a primeira, segunda ou terceira causa de custos, porque a violência deságua no sistema de saúde e para cada pessoa, por exemplo, que morre, e hoje nós temos perto de 80, 90 mil mortes violentas no Brasil, nós temos 4 indivíduos sequelados graves e temos 10 internações hospitalares para cada pessoa que faleceu. Né? Então, o custo disso é vultuosíssimo. E aí, o ambiente da saúde foi convocado a contribuir com algumas propostas, né? E uma delas foi essa do desenvolvimento no Brasil da cultura de paz, que é algo que já está no mundo desde 1948, mais ou menos, com o desenvolvimento da ONU, Unesco, Unicef, os direitos humanos, né? Então, o Instituto 0 a 6 está inserido dentro deste contexto, né? Está afiliado a essa ideologia da ONU e das entidades ligadas à paz, mas com enfoque na infância, que é o período em que se estabelece nuclearmente, centralmente, o padrão de personalidade, de caráter, os padrões de funcionamento do indivíduo, como ele reage às frustrações, como que ele reage a um ataque, a uma adversidade. Né? Então, é neste período. Então, o Instituto 0 a 6 foi fundado por um conjunto de cientistas, estudiosos, especialistas de várias áreas, com o propósito de difundir informações e captar informações e promover pesquisa no sentido de como nós podemos interferir nesse período que é crítico do desenvolvimento humano,
e de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais cidadã. E como que nós podemos, Figueiró? Bom, do ponto de vista científico, isso já está assim, muito claramente definido há mais de 120 anos. Então, nós temos um acervo, o ambiente científico tem um acervo de conhecimento e de informações e de pesquisas e de algumas certezas do ponto de vista científico que podem se transformar, por exemplo, em políticas públicas. Então, este ano passado, no final do ano, já o Senado convocou esses cientistas, estudiosos do Brasil e de fora, para discutir a questão de políticas para a primeira infância. Aqui em São Paulo, né, a Assembleia Legislativa também está discutindo essa questão do estabelecimento de políticas para a primeira infância. Existem experiências no mundo inteiro e no Brasil também, né, de coisas que podem ser feitas para reduzir a violência. Nós temos um exemplo aqui lamentável, ao mesmo tempo muito feliz, que é o seguinte: o cemitério São Luís, em São Paulo, é o recordista mundial de mortos violentos, por violência. Em nenhum outro país, em nenhum outro local do mundo você tem 80% dos mortos de morte violenta. Né? Nem Israel, Jerusalém, Iraque, isso não acontece em lugar nenhum, Vietnã, né? Mas no Brasil nós temos isso. Ao mesmo tempo, nesta região, que é Jardim São Luís e Jardim Ângela, nós temos lá um núcleo de trabalho, uma associação, que resolveu trabalhar essa questão, né, da cultura de paz, do desenvolvimento da cidadania. E hoje nós temos esse núcleo que está incrustado na região que foi a mais violenta do mundo e é a região mais violenta do Brasil. Nós temos um núcleo que tem a menor incidência de criminalidade da cidade de São Paulo. Pois é, isso não está na mídia. Isso está aqui no mercado ético, mas isso deveria estar no horário nobre das mega-redes, deveria ser manchete de jornal, mas a mídia hoje está mais preocupada de dizer onde é que a violência está. Porque que coisa de louco, não é? Quer dizer, eu acho que é isso que vai também nos tornando ou apáticos, deprimidos, ou também violentos, né? Embora seja uma questão para longos debates. Mas a mídia precisava ir lá, precisa mostrar que aonde existe o lado mais sombrio, existe o lado mais luminoso. Exatamente. Quer dizer, sempre a luz prevalece. E é isso que você falou em relação ao aumento da população, né? Essa ameaça de aumento populacional, 20 milhões o planeta não suporta, claro, né? Claro. De habitantes, 20 bilhões. Esta crise, ela é uma oportunidade de nós utilizarmos, parar, né, refletir e desenvolver outras linhas de desenvolvimento do nosso futuro. Que já estão acontecendo, quer dizer, no nosso próprio país você vê todo um trabalho enorme, são cooperativas produzindo dentro do ambiente de comércio justo, grupos humanos em lugares de muita dor, de muita miséria, de muita violência, reunidos e fazendo todo um trabalho de apoio, de paz, de perdão, de solidariedade. Então, muita coisa está acontecendo que não está visível. Mas no momento em que se torna mais crítica a situação do modelo vigente, então estas coisas, naturalmente, elas vão ter que se sobressair, até porque elas são a grande saída. O Instituto 0 a 6, por exemplo, Figueiró, tem, inclusive, todo um trabalho que eu tive o prazer de conhecer e para o qual você conta já com a minha contribuição voluntária, e é de todo o nosso grupo Full Jazz, que é o trabalho voltado à vacina antiviolência. Como é que é essa vacina? Isso é um nome, né, metafórico, mas muito sério. No Brasil nós conseguimos eliminar a poliomielite, sarampo, uma série de doenças utilizando vacinas. Isso. Né?